Hoje vou falar sobre um assunto, sobre o que eu tenho percebido na internet, vários vídeos sobre a verdade. Pessoas a falar sobre a verdade. Pessoas falam da verdade como se a verdade fosse alguma coisa que se aprendesse, como se a verdade fosse alguma coisa que se soubesse. Eu não posso saber a verdade. Eu tenho visto muita coisa, eu sei a verdade. A verdade é isto, a verdade é aquilo. A verdade é aquilo que nós realmente somos. Eu lembro-me que aqui há uns tempos atrás eu escrevi uma coisa no Facebook e um dos meus cunhados, ele disse-me, João, foi precisamente sobre a verdade. Ele escreveu, João, cada um tem a sua verdade. E eu respondi, não, Tony, cada um tem a sua crença. Porque a verdade só pode haver uma. Se há duas verdades, uma não é verdade. A verdade não é um pensamento. A verdade não é uma história sobre a existência. A verdade não é algo que é criado no pensamento. A verdade é o que é. Eu só consigo saber o que realmente é quando eu tiro a atenção das histórias dos pensamentos. Enquanto que eu classificar o que acontece baseado num pensamento e numa crença que eu tenho e em alguma coisa que eu aprendi e que eu acredito que aquilo é que é, eu não estou a falar da verdade. Eu estou a falar de alguma coisa que eu aprendi, uma coisa prática e não a verdade em si. A verdade é para além da vida prática. A verdade é a existência em si. É o que realmente existe antes, primordialmente, em relação ao movimento prático, àquilo que é prático. Antes da vida prática, o que é? A verdade em si. O que é que eu sou, para além dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções? Isso é a verdade. E o ser humano busca a verdade e ela é criada como uma crença. As religiões, existem imensas religiões diferentes. Uma vez a minha mãe disse-me, ó filho, esta é a religião verdadeira, a nossa religião é a religião verdadeira. Eu disse, mãe, a mãe diz isso porque foi o que a mãe aprendeu. Porque se a mãe aprendesse outra religião, se tivesse aprendido isso desde sempre, a mãe iria dizer que essa é que é a religião verdadeira. Foi isso que a mãe aprendeu. É nisso que a mãe acredita. Portanto, toma como verdade. Mas se sair disso, vai perceber o que é verdade. A verdade é para além disso. A verdade é o fim de toda a crença. Ora, as pessoas dizem, mas eu tenho pensamentos práticos. Há existência prática. Mas ela é relativa. Ela não é verdade. Ela é real, mas é um real relativo. Está acontecendo. Está. Mas começa e acaba, começa e acaba, começa e acaba. A verdade é absoluta e não relativa. Mas está acontecendo. Está, mas é verdade. Não, porque ela começa e acaba, começa e acaba, começa e acaba. Quando eu crio uma história sobre alguma coisa, eu digo, isto é a minha verdade. Não pode haver a minha verdade e a verdade de outra pessoa. Não, isto é a minha crença. Porque se estamos a falar de assuntos práticos, nós temos que pensar para haver interação com os assuntos práticos. E tudo bem, eles estão acontecendo. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a verdade é para além disso. O que é a verdade da existência? Que é isso que todo mundo busca. O que é a verdade do que realmente é, para além daquilo que nós acreditamos que é. Nós somos uma alma, nós somos isto, nós somos aquilo, nós somos um produto, não sei o quê, nós somos vindos de extraterrestres, nós somos isto, nós somos aquilo. O que é isso tudo? São crenças. O que é que nós somos? Fique quieto, tire a atenção do seu pensamento, fique em silêncio e você vai saber o que é que realmente é a verdade. A verdade não são histórias. A verdade não é uma crença. A verdade é para além disso tudo. E não aquilo que eu vejo em alguns movimentos pseudo-espirituais, que se tratam como espirituais, em que estão falando de crenças, de processos, de isto acontece porque há uma energia que vem e que não sei o quê. Aquilo acontece porque você cria isso. Isso é uma ideia, é uma crença. Se eu tivesse aprendido outra coisa, eu diria que é de outro jeito. Como é que isso pode ser verdade? A verdade é aquilo que nós somos. Eu só consigo perceber aquilo que nós somos se eu ficar quieto, em silêncio. A verdade, você só pode ser a verdade, consciente, e não saber a verdade.
Porque eu sei muita coisa, mas tudo isso é relativo, começa e acaba. Mas em termos práticos é verdade. Em termos práticos é verdade. Se eu juntar isto, mais isto, mais isto, mais isto, mexo muito bem, levo ao forno e sai aquele bolo. É verdade. Mas não é verdade a existência. Não é verdade final. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do que é que realmente nós somos. E isso não é aprendido. Você só pode ser levado a ser a verdade e não ser levado a saber o que é verdade, porque aprendeu. Isso é uma aprendizagem. Se você aprender outra coisa, você toma a outra coisa como verdade. E isso não é assim que funciona, porque isso que você aprende, ele está sujeito ao tempo, ele está sujeito a outras crenças, ele está sujeito a uma aprendizagem. Você aprende mais, você acredita noutra coisa, porque a aprendizagem ela está sempre, constantemente, em evolução. E a verdade não evolui. A verdade é constante, é permanente. Aquilo que nós somos é permanente. Se nós formos ouvir o que o Buda falou, se formos ouvir o que Jesus Cristo falou, o que eles dizem hoje, o que eles disseram na altura, eu estou a falar de Buda e Jesus Cristo, porque apontaram a verdade, houve muito mais mestres. Estou a falar destes dois que todo mundo conhece. O que eles apontaram, hoje em dia, é verdade. Agora, a forma como eles viveram, a forma como se vivia na altura, a forma como se acreditava na altura, hoje em dia não faz sentido absolutamente nenhum. Mas o que eles apontaram é verdade. Agora, a forma como foi interpretado o que eles apontaram, isso não é verdade. Isso é uma interpretação. Eu ouvi, eu aprendi isso também. Eu tive uma formação católica, eu aprendi o catolicismo e cheguei a um ponto e eu percebi isto não pode ser verdade. O que me estão falando não pode ser verdade, porque está-se falando a verdade e está-se objetivando a verdade, trazendo a verdade para a parte prática da existência. E ela não é isso, ela é para além da parte prática da existência. Ela é a verdade anterior à existência. A existência acontece na verdade e não ao contrário. A verdade não é sabida na existência, não é a existência que condiciona a verdade, e sim ao contrário. Aquela famosa frase de Descartes, penso, logo existo. A existência é a verdade, o pensamento é um subproduto dessa verdade. Então o que é que acontece? A existência é uma consequência do pensamento? É evidente que não, claro que não. Primeiro eu tenho que existir para depois pensar. E é exatamente isso. A existência é a verdade em si. Eu só tenho que perceber a existência aqui dentro, ser essa existência consciente, então eu percebo o que realmente é verdade.